Continuando aí nosso estudo do sistema nervoso, a gente vai entender um pouquinho mais de algumas características e particularidades de uma parte bastante importante, que é de onde parte basicamente o nosso comando central, e nada mais nada menos do que o nosso cérebro. Quando a gente fala do cérebro, é importante a gente lembrar que a gente tem lá aquela subdivisão, né? Sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E o cérebro ele vai estar localizado justamente no sistema nervoso central, já que, como eu estava falando para vocês, o cérebro ele é o nosso centro de controle, o nosso centro de comando. E ele vai estar totalmente intrínseco, né, totalmente relacionado com essa parte de a gente receber e interpretar mensagens e de levá-las para as diversas partes do nosso corpo, para os diferentes órgãos. Então, seguindo, quando a gente fala do cérebro, é importante a gente saber que a todo momento a gente está tendo a ação dos impulsos nervosos, a gente está tendo a ação aí dos neurônios, tá? E que a gente tem também nessa imagem aí de baixo o que a gente chama de córtex. O córtex ele nada mais é do que a parte externa do nosso cérebro e é onde está mais da metade dos neurônios do sistema nervoso. O córtex ele vai estar recebendo os impulsos nervosos, né? Que são produzidos lá nos neurônios, como vocês podem ver em vermelho nessa figura de cima. E cada partezinha que vocês estão vendo aí, ela tem uma função específica. Essa que tem tipo como se fossem umas folhas desenhadas em branco, é o que a gente chama de cerebelo, que a gente vai entender um pouquinho mais sobre suas funções na próxima aula. Mas a gente tem aí também um pouquinho da figura da medula espinhal, o cérebro, né, que é o que a gente está vendo hoje, e o bulbo também. Então, é um conjunto aí que vai estar totalmente interligado. E se a gente for parar para pensar, o cérebro humano ele é uma das máquinas mais fantásticas que existe. Por quê? Porque nós somos os seres considerados seres pensantes. As nossas ações elas são planejadas, né? E algumas das nossas ações podem ser evitadas também. Então, quando a gente está falando do cérebro humano, é importante a gente lembrar que ele tem a capacidade de transformar a aprendizagem a todo momento. E ele tem a capacidade de transformar essa aprendizagem de uma forma infinita. E isso os neurocientistas vão chamar de neuroplasticidade. Nós temos aí então uma capacidade muito grande. E por que isso acontece? Porque conforme a gente vai criando uma rotina, conforme a gente vai refazendo alguns atos, nós acabamos chegando no conceito de repetição. Então, de tanto você repetir uma determinada ação, acaba que você vai executando ali de forma natural, sem que você nem perceba muitas das vezes. É só a gente comparar, por exemplo, como que a gente é hoje, as nossas ações, com a de um bebê. Um que está começando a andar, por exemplo, está começando a falar. Você vai reparar que ele vai começar a incorporar aos poucos, conforme o tempo for passando, é claro, algumas das suas características ou das pessoas que estão à volta dele, porque ele vai repetindo e dependendo se for uma coisa que ele goste, principalmente que ele associe a algo bom, além de ter aí a questão da repetição, vai ter a questão da emoção. Então, quando a gente faz algo que a gente gosta, por exemplo, as chances de a gente conseguir repetir de uma forma melhor são muito maiores. E quando a gente fala do cérebro, a gente tem algumas áreas de atuações também que é importante a gente relembrar. Quais são essas áreas? A gente tem a área motora, temos a área responsável pela formação dos nossos hábitos e temos aí também a área responsável pela nossa comunicação. Então, lembra que na aula passada eu falei para vocês que tem uma parte do cérebro que ela é responsável por algumas funções. O lado esquerdo tem umas, o lado direito tem outras. E uma outra coisa também é que algumas coisas que a gente realiza é de forma voluntária, porque a gente quer mover nosso braço, quer mover nossa perna. Mas nem sempre a gente tem um controle da situação, porque existem alguns movimentos involuntários, como os nossos batimentos cardíacos, por exemplo. Então, todas essas ações aí estão ligadas à área motora. E a área motora, então, ela nada mais é do que a parte do cérebro de onde vão partir nervos que vão estar comandando o nosso corpo. Uma outra área de atuação do nosso cérebro é a formação de hábitos, como eu estava falando para vocês. Conforme a gente tem acesso a um novo conhecimento, se nós ficarmos repetindo, acaba se tornando um hábito. Então, qualquer novo conhecimento, comportamento ou habilidade podem estar sendo aprendidos a todo momento.
E se for ligado à emoção, as chances são maiores ainda. E uma outra coisa que também é de atuação do cérebro é a possibilidade de comunicação. Nós somos seres que conseguimos estabelecer relações de contato com os outros que estão à nossa volta. A gente consegue pensar e em seguida agir. A gente consegue planejar as nossas falas. Claro que, às vezes, em alguns momentos isolados, pode ser que você acabe agindo de uma maneira um pouco equivocada ou falando palavras que você não gostaria. Mas, de uma forma geral, geralmente nós sempre estamos planejando o que vamos fazer, como vamos falar, como vamos nos comportar, tá bem? E isso tudo acontece porque o cérebro, como eu disse lá no início, ele é uma máquina perfeita, no sentido de que a todo momento ele vai estar enviando mensagens, ele vai estar respondendo aos nossos estímulos, tá? E é num tempo muito rápido também, a gente não pode esquecer dessa informação. Como vocês podem estar vendo aí, os impulsos nervosos acontecendo de forma bem rápida, tá bom? Então é isso, gente. Na próxima aula a gente vai saber um pouquinho mais sobre algumas outras partes que também são componentes do sistema nervoso, que também são essenciais para o nosso entendimento. Então, até a próxima aula.